Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, sou professor de informática do IFRN Campus Canguaretama. Eu estou responsável pela disciplina de desenvolvimento back-end e hoje eu estou fazendo mais uma videoaula, dando continuidade ao trabalho com formulários. Então, na última videoaula nós tínhamos criado esse formulário aqui, né, onde nós colocávamos aqui o nome. Certo? É, Nós colocávamos aqui um nome, né? Clicávamos em salvar e nós enviávamos esse formulário para uma view e a partir dessa view nós tratávamos, né? Na verdade, nós não tratávamos, né? Mas essa segunda view que nós criamos iria tratar essas informações e depois essas informações eram reenviadas aqui para o usuário, certo? Antes de dar prosseguimento em outras informações sobre formulários, né? Eu vou explicar algumas coisas. Então, uma das coisas, eu vou começar aqui pelo master, certo? Então, no master, nós havíamos criado aqui um link, né, aqui em usuários, que eu clicar nesse link, eu vim aqui para a página de usuários, certo? Então, se eu clicasse aqui, usuários. Então, o link que foi criado foi através da tag A, né, com href para usuários register. Então, isso aqui vai aproveitar, né, aqui o que já existe aqui, ó. Então, localhost, então eu vou colocar esse endereço aqui, que foi o endereço que eu coloquei aqui. Só que em outros pontos do código eu coloquei outros endereços, né, não só esse. Por quê? Então, aqui nós vamos aqui para URLs. Em URLs, eu criei aqui uma variável, né, que é padrão já do Django, que é o appname, e coloquei ela como usuários, tá? Então isso aqui é como se fosse um apelido, tá? Olha só, nós estamos usando aqui o register que está dentro de usuários, certo? Então por isso que eu usei esse endereço usuários register, porque quando eu for casar, né, o padrão da URL, eu vou casar o padrão de usuários register. Então eu vou encaminhar o meu request para essa view. A outra forma de fazer isso é utilizando o atalho usuários, dois pontos, o nome do meu path, certo? Então, aqui em master eu usei essa informação aqui, mas eu poderia ter usado de outra forma, certo? Então, eu vou aqui colocar um comentário, vou colocar aqui a div aqui embaixo, né? Então, no href, ao invés de utilizar esse endereço, né, eu poderia ter usado uma, uma instrução do próprio Django, né, URL, entre apóstrofo, né, o atalho para onde eu quero ir. Então, no caso, seria usuários. Por que usuários? Porque eu coloquei aqui o appname e usuários. Então, toda vida que eu precisar fazer alguma coisa, eu só preciso usar esse atalho usuários e o nome do path, para onde eu vou, caso register. Então, eu venho aqui, usuários, dois pontos, register. Então, se eu for novamente lá para a minha página principal, certo? Clicar aqui em usuários, eu vou para o mesmo lugar, certo? Então, eu posso usar uma das duas URLs para poder fazer referência, né, a esse caminho, tá? Outra coisa, aqui um URLs, certo? Então eu posso fazer referência, né, a esse caminho de duas formas, como eu falei, né, através do o aplicativo, né, o nome do aplicativo, no caso do app, que seria o usuários, né, e o register. Então, para esse caminho, né, eu tenho o casamento desse padrão aqui, certo? Ou de outra forma, usuários, dois pontos, register. Então aqui no URLs, né, eu tenho o register e o register create.
O register é como se fosse uma página de apresentação e o register creator vai ficar responsável por validar e realmente efetivar a criação do usuário. Aqui em Forms nós tínhamos importado o user, porque nós vamos usar algumas coisas do Django para fazer o cadastro de usuário. Então tínhamos importado aqui o user, tínhamos criado um existing form. Esse existing form ele estende forms.moduleForm. Esse moduleForm aqui já vem implementado várias coisas que eu posso usar. Então eu utilizo aqui na classe meta user e digo quais são os fields que eu quero. Isso aqui vai me resultar nisso aqui, certo? Outra coisa que eu fiz também foi modificar os settings. Então, settings, eu modifiquei o language code de English para português, certo? Então, agora está em português brasileiro. E finalmente não, mas eu modifiquei o view também, certo? Como é que funciona esse view? Esse view, ele tem um register view. Eu vou apagar isso aqui. Esse register view vai ser chamado quando o usuário, né, clicar aqui em usuário. Então, vou para o register view. Desse register view, eu estou usando um session, certo? Esse session ele vai guardar as informações do formulário. Isso aqui é uma das formas de pegar inicializando, né, a session. Então, aqui no caso, eu estou criando uma session register form. Aliás, estou pegando, né, register form. Se não existir, ele vai ser criado com valor none, tá? Mas caso exista, né, ele vai pegar as informações que estão em register form. Com essas informações do register form, eu inicializo o meu register form. Então, o register form, né, que eu criei aqui, ele já vai ter as informações do formulário, tá? E finalmente eu posso renderizar aqui, né, o meu formulário, passando como parâmetro, né, o meu form, certo? Aí aqui novamente eu coloquei pages register view HTML. Eu poderia ter feito, eu estou endereçando diretamente o register view que está dentro do template, tá? Isso aqui é a página HTML. Lembrando que isso aqui é diferente do view, certo? Que eu declarei aqui na URL. Então, o URL eu vou casar esse parâmetro aqui da URL com esse view, certo? Que é diferente daqui, que eu estou mandando renderizar essa página que está aqui, ó, register view. Então, o funcionamento do código vai ser o seguinte: a página inicial vai ser essa, certo? E vai ser mostrado os dados aqui em branco, né, desses campos em branco. Quando eu clicar em salvar, o meu código, né, que eu vou mostrar já já, ele vai enviar as informações aqui para register create. Nesse register create, eu pergunto se as informações estão sendo enviadas pelo método post. Se não estiverem sendo enviadas pelo método post, ou seja, possa ser que eu esteja tentando aqui acessar pelo método get, por exemplo, aqui, create. Aí eu vou ter um erro, page not found 404, certo? Que é esse erro aqui que eu estou lançando, certo? Porque isso para evitar que eu tente acessar essa informação aqui, essa URL, sem a permissão, tá? Então, deixa eu voltar lá para register, ok? Então, caso não ocorra isso aqui, não seja lançado esse erro, então eu vou pegar as informações do formulário que foram enviadas via post, pegar essas informações e colocar no session desse nome aqui. Essas informações aqui eu coloquei no formulário, form, e redireciono a minha página para essa view aqui. Então, lembrando, tá, que eu poderia usar esse formato aqui, ou eu poderia ter usado aquele outro formato, o formato que eu usei aqui, ó, certo?
aqui. Poderia ter usado esse formato também, tá? Mas essa aqui é uma forma mais abreviada e talvez mais concisa de fazer isso. Talvez eu nem precisasse desse form aqui. Eu acho que eu não vou precisar desse form. Deixa eu só... Porque as informações já vão estar gravadas aqui no session, então não precisa desse form. Certo? Vou tentar aqui. Continua. Mas tem uma coisa aqui que me incomoda, tá? Que é, quando eu sair dessa página, eu voltar para a página usuários, eu vou ter a mesma informação que eu tinha antes aqui no formulário. Por quê? Porque eu estava no meu session, certo? As informações estão gravadas no session. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte: eu quero apagar essa session caso seja a primeira vez que eu esteja visitando a página, certo? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso colocar aqui no redirect, eu posso passar não só o para onde eu estou querendo ir, certo? Como também qual é como eu posso passar também parâmetros, certo? Então, eu vou passar um parâmetro por essa página, para essa página, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o parâmetro assim, first access igual a 1. Então, vou passar esse parâmetro para cá, certo? E aqui eu vou dar uma mexida nesse register view, porque agora eu vou colocar um parâmetro aqui, first access, e vou inicializar esse parâmetro aqui, certo? Com 0. Quer dizer o quê? Se first access existir, se não existir, aliás, eu inicializo com 0. Caso contrário, a informação vai ser repassada com o valor que eu passar. Além disso, eu vou dar uma modificada no meu URLs também. Por quê? Porque agora eu vou ter uma URL que me vai ser passado uma informação, um parâmetro, né, nessa URL. Então, para modificar essa URL, eu vou fazer o seguinte. Vou criar outra. E aqui eu vou colocar a seguinte declaração. Int, que é o tipo do parâmetro. First access, que foi justamente o nome da variável que eu vou passar aqui, do parâmetro que eu vou passar, certo? Então agora eu vou ter duas chamadas aqui, um register sem parâmetro e um register com parâmetro. Ótimo. Esse register com parâmetro, que eu vou pegar ele aqui, vai me servir para o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, que não está mais me servindo. Isso aqui também não está mais me servindo. Esse first access vai servir para o seguinte. Se o first access for igual a 1, então quer dizer que eu preciso manter a minha session. Caso contrário, eu tenho que apagar a minha session. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui em cima. Se first access igual a 1, aí eu vou fazer isso aqui. Certo? Eu vou pegar as informações do meu que estão na minha sessão e vou gravar essas informações no meu formulário. Caso contrário, else, eu vou apenas, quer dizer que é o primeiro acesso, tá? Tipo assim, ou eu já estava aqui e saí, ou é a primeira vez que eu estou entrando aqui nessa página, certo? Então, eu estou entrando nessa página aqui sem ser pelo redirecionamento do create. Então, sendo assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mesma pergunta aqui, vou fazer a pergunta, deixa eu perguntar aqui, se request section
get, certo? Se existe. Pode ser que não exista, certo? Se existe, se existe, aliás, eu vou dar um del nele. Session. Então é importante perguntar se existe, porque se eu tentar acessar sem a existência dele, eu vou ter um erro, certo? Esse del ele limpa a minha session, tá? Form igual form branco, ok? Pronto, então vamos lá. Então aqui tudo bem, né? Então se eu vier aqui, usuários, variável local de form reference before site. Deixa eu ver qual foi o erro, local variable, linha 13. Deixa eu ver o que tem na linha 13. Ah, tá. É porque eu não coloquei entre. Colocar entre aspas ou entre apóstrofo. Deixa eu ver agora novamente. Pronto. Então limpou meu formulário. Então vou tentar aqui, ó. João Silva. João. Endereço de e-mail é joão arroba gmail.com. Senha 23. Então salvar. Então agora, ó, os dados estão sendo salvos, né? João 2000. Meus dados estão sendo salvos. Mas no momento em que eu saio, eu tento acessar essa página por outro meio que não pelo salvar, ele vai limpar, tá? Então, ótimo. Então, a primeira parte. Outra coisa que eu quero fazer é esse formulário, ele está me incomodando aqui. Ah, não falei sobre o formulário. Outra coisa também que a gente fez foi o seguinte. A gente criou um formulário e nesse formulário a gente está usando esse CSRF token. Esse CSRF token é uma medida de segurança. Ela é utilizada para garantir que o seu formulário, né, ele está sendo acessado através de um formulário que foi criado pelo servidor onde está a tua aplicação. Então, esse CSRF token eu mostrei na aula passada, né? Porque toda vida que você acessa essa página, né, ele cria um token. Deixa eu mostrar aqui. Ele cria um token. Deixa eu abrir isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Value. Isso aqui é um token, certo? Esse número aqui. Esse número não, esse código aqui é um token. Para que serve esse token? Serve para garantir que o formulário que vai ser submetido para validação, para salvar no servidor, ele é um formulário que foi criado pelo servidor onde está hospedado a tua aplicação. Caso contrário, você poderia ter criado um outro formulário, certo? E utilizar, por exemplo, a autenticação do usuário já existente para tentar enviar as informações do formulário para o servidor, tá? Então, isso aí é um erro, né? É uma fragilidade do sistema e que utilizando esse CSRF token, você minimiza essa possibilidade, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Voltando para cá, né? Então tem esse CSRF token. Aqui também nós pegamos o formulário que foi passado, né? Não que foi passado não, mas que é compartilhado, né? Pelo view. Então aqui eu tenho o view, o form, né? Então quando eu chamo render, eu passo o form aqui como parâmetro. Então para cada um dos campos desse form, eu vou apresentar esse form. Então, eu falei, né, que eu posso criar labels. Esses labels aqui, eles já vêm
pré-definidos aqui em Forms. Quando eu utilizo essa classe aqui, ó, quando eu estendo o model Forms, uma das coisas que vem nela é os labels, são os labels. Então, aqui eu estou utilizando os labels que já vem nos campos, nos fields, tá? Então, para cada um label eu posso utilizar um ID, que já vem nele, e um nome, né? Um label, e o field em si, né? Só que a gente vai ver que a gente pode configurar esses fields, fazer várias coisas com eles, tá?